Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Graça e misericórdia da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos, nesse momento, dar início ao nosso culto bíblico no lar. Nosso primeiro culto no domingo, dia do Senhor, onde nós vamos louvar ao Senhor Deus, vamos cultuar ao seu santo nome, vamos exaltar ao Rei dos Reis e exaltar ao Senhor dos Senhores, o Senhor, Rei do Universo. E é em Cristo Jesus que nós vamos exaltar o seu nome. Quero dar bom dia a Pedro. Deus abençoe a Pedro, a irmã Maria de Jesus e aos demais irmãos da nossa congregação que vai entrar ao vivo conosco e vai cultuar juntamente conosco. Deus vos abençoe. Eu vos saúdo com a graça do Senhor e a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Essa paz que tem guardado nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor Deus, vamos interceder ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção e a sua graça sobre nós. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor. Deus, graças a Ti e graças, Senhor, à Tua misericórdia que é sobre nós. Muito obrigado por mais um dia na Tua presença, por mais um domingo, Teu dia, onde nós juntos, cada um em sua casa, estamos cultuando a Ti, estamos, ó Deus, nesse culto online, exaltando ao Senhor, cada um nas suas casas, mas com o intuito, com o objetivo de exaltar o Teu nome, com o objetivo de exaltar e reconhecer a Tua grandeza, render graças a Ti, Senhor, em nome de Cristo. Cristo que é o nosso Salvador, Senhor, mediador e aquele que cuida da sua igreja. Em nome do Senhor Jesus, é que nós estamos nesta manhã te cultuando, Pai. Recebe nossas orações, louvores e fala conosco nesta manhã por meio da palavra, Senhor Deus. E será o momento da Escola Bíblica Dominical, onde vamos tratar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Ó Pai, em nome de Cristo é que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Bom dia, irmã Maria Marques, a irmã Saúde está conosco também, a esposa do irmão Ribamar. Bom dia, irmão Ribamar e a irmã Saúde. Deus abençoe vocês. Vamos juntos cultuar ao Senhor Deus. Vamos começar louvando ao Senhor nosso Deus. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Amém. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Louvado seja Deus. Bom dia a Suzana, graça e paz a Suzana, que está conosco. Graças a Deus, os irmãos da nossa congregação estão presentes nesse culto bíblico no lar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmo,
é uma leitura devocional, não é a leitura da pregação, não é o texto da pregação. É um salmo muito conhecido da igreja. É um salmo de exaltação ao Senhor. Depois da leitura desse salmo, nós vamos cantar o hino Castelo Forte. Os irmãos aí já preparam o hino Castelo Forte. É o hino escrito por Martim Lutero. No momento de perseguição, no momento de grande aflição da igreja, os irmãos cantaram o hino Castelo Forte. Bom dia a Claudineida Morim e a irmã Vera Lúcia, também pessoas que estão fazendo parte aqui do culto online, além dos irmãos da nossa congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Vamos abrir no Salmo 92. Salmo 92, nós vamos ler, né? Se tivéssemos no culto presente, na congregação, iríamos fazer uma leitura alternada. Como não tem como fazer uma leitura alternada, eu lerei os textos e os irmãos vão acompanhar nas suas Bíblias em casa. Salmo 92, do verso 1 até o verso 10. Verso 10. Diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos, os que praticam iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente, eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, e derrama sobre mim o óleo fresco. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Essa é a leitura devocional pela manhã. Vamos cantar o hino Castelo Forte ao nosso Deus. É o hino 155 do nosso inário presbiteriano. 155, os irmãos que tiverem seus inários. Aqueles que não conhecem vão conhecer esse hino. Foi o reformador Martim Lutero. Ele escreveu esse hino em um momento de perseguição, em um momento que não era fácil para o povo de Deus. Então estava havendo um momento conturbado lá na Alemanha, e Martim Lutero escreveu esse hino, e quando os irmãos estavam em perigo, se sentindo amedrontados, eles confessavam a fé em Deus, eles confessavam que Deus era o seu castelo forte. Então, se os irmãos cantarem esse hino, mas entendendo a letra, os irmãos vão perceber que era um hino de confiança, expressando confiança no Senhor. E era um hino que foi cantado, como eu falei, no momento de perseguição. Vamos todos cantar. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz,
sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, nem nos poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Então, como os irmãos podem perceber, é um hino que confessa que Castelo Forte é o nosso Deus, é aquele que triunfa nas batalhas, é aquele que fortalece o seu povo, é aquele Deus que está com o seu povo, é aquele Deus que está protegendo e fortalecendo o seu povo. Meus amados irmãos, vamos ler o hino, o Salmo 32, e vamos ler esse salmo e depois vamos orar ao Senhor pedindo a Ele perdão por nossos pecados. É um salmo de contrição, é um salmo que trata da bem-aventurança, da felicidade daqueles que recebem o perdão de Deus. Então vamos ler esse salmo, refletindo na profundidade do salmo, e vamos ler cada um nas suas casas. Vamos abrir o Salmo 32, nós vamos ler todo o salmo, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do bom Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava sobre mim. Aliás, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor, ou seja, a força do salmista, se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais a ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio,
mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Meus amados, vamos nesse momento orar ao Senhor. O salmista Davi, ele confessa que bem-aventurados, felizes são aqueles que, veja a palavra, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Feliz é aquele que recebe o perdão de Deus. Também feliz é o homem a quem o Senhor ele não atribui iniquidade, em cujo espírito do homem não há dolo. O que é dolo? Pecado, mancha. Então esse homem é bem-aventurado. E o salmista, interessante que ele fala o seguinte: enquanto o salmista ele não confessou o seu pecado, ele não encontrou paz em Deus. Ele não encontrou paz em Deus. Ele dizia que a mão do Senhor pesava sobre ele dia e noite, enquanto não confessasse o seu pecado. Depois, a partir do versículo 5, ele diz: confessei o meu pecado e a minha iniquidade jamais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e qual foi o resultado? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, seguindo as instruções do salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo e seguindo também a experiência dele, e também a nossa experiência com Cristo, vamos nesse momento pedir a Deus perdão por nossos pecados. Vamos confessar e vamos abandoná-los, seja ele por pensamentos, por palavras, por ações. Vamos confessar, sabendo que Deus perdoa todo e qualquer pecado, menos o pecado contra o Espírito Santo, mas Deus perdoa os nossos pecados. Em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de ler Tua palavra, Senhor, que fala que felizes, bem-aventurados são aqueles que Tu não atribuis iniquidade e cujos pecados são perdoados, Senhor. Acabamos de ler, Senhor Deus, a Tua palavra, essa palavra que nos faz lembrar que quão bom é receber o perdão de nossos pecados. Quão bom para a nossa consciência e para a nossa alma saber que quando nós confessamos as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, Tu és fiel e justo e Tu apaga as nossas transgressões, Tu nos lava no sangue de Cristo e nós, nesse momento, estamos colocando os nossos pecados por pensamentos, pecados por omissão, pois nós nos omitimos de fazer o bem ao próximo, e isso é pecado. Nós muitas vezes mentimos, muitas vezes pecamos por pensamentos, blasfemamos, murmuramos e agimos com ansiedade, ou seja, com uma atitude de não confiança nas promessas do Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, em nome de Cristo, nos lava. Sabendo que quando nós pedimos perdão, Senhor, Tu és fiel e justo para nos perdoar. E Tu és fiel para apagar as nossas transgressões. Ó Senhor, muito obrigado pelo perdão, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu renovo. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus é que nós confessamos e acreditamos, e é em Ti que nós nos consolamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos nesse momento cantar mais outro louvor ao Senhor Deus e vamos dar prosseguimento ao culto bíblico no lar, com muita alegria. Abalam, mas permanece para sempre. como em Volta de Jerusalém, assim os montes, assim é o Senhor,
em volta do seu povo. Autoridade e poder. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Louvado seja Deus. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Amém. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Amém. Não dá para viver sem Jesus, não é isso? Então, o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, nosso Deus, é aquele que abala a terra com a sua vontade, com o seu poderio, né? Ele é o Senhor dos exércitos. Nesse momento vamos cantar ainda um hino do nosso inário, e esse hino é uma preparação para a mensagem. É o hino 135. Esse hino, nós vamos cantar o inário 135 do nosso inário presbiteriano, e esse hino ele vai preparar nossos corações para o nosso estudo bíblico, que também serve como escola bíblica dominical. É o tema que nós vamos abordar nessa manhã, é sobre a segunda vinda de Cristo. Nós vamos estudar e vai ser a mensagem pela manhã, mas é também a nossa escola bíblica dominical, e é o tema que será estudado nessa manhã. Os irmãos vão participar junto conosco. Hino 135. Bom dia a irmã Elisama Ribeiro. Deus abençoe, irmã. Bom dia, graça e paz a você e a todos os demais irmãos. Hino 135. Mas de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mas de Cristo, mais de Cristo,
mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Nós vamos ter um estudo hoje, né? Vamos ler alguns trechos de alguns livros que trata acerca da segunda vinda. Primeiro nós vamos ler aqui Mateus capítulo 24. Mateus 24, depois a gente vai para a Epístola de Pedro. Vamos ler aqui Mateus 24, dos versículos 29 até o versículo 31. Mateus 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 29 até o versículo 31. Depois dessa leitura, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a iluminação do entendimento, que o Espírito Santo abra nosso entendimento para entender e compreender a palavra do Senhor. Vamos ler. Mateus 24, versículo 29 até 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele, ou seja, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vamos orar. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, a Tua graça e que Teu Espírito Santo, que é Deus, que está em nós, que mora em nós e que habita na igreja de Cristo, que Ele comprou com sangue, que o Espírito Santo possa abrir nosso entendimento, iluminar as nossas mentes e corações para entendermos, Senhor, a Tua palavra. Pois esse tema é um tema muito importante para nós que estamos vivendo um momento tão ruim. Aparentemente aos olhos humanos é ruim. Um momento de pandemia, mas ao mesmo tempo são sinais que apontam e que apressam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Cristo que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, nesse momento de mensagem, e que é o momento da nossa escola bíblica dominical, o tema é a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Prestemos atenção no que nós lemos aqui. Jesus, ele começou esse sermão profético no capítulo que nós lemos, no capítulo 24 de Mateus. E Jesus, ele começou falando sobre o princípio das dores. Os discípulos perguntaram a ele, fizeram 3 perguntas. E Jesus, ele respondeu as perguntas dos discípulos acerca da quando seria a vinda do Senhor, quando seria a destruição do templo e quando seria o fim do mundo, o fim de todas as coisas. E Jesus, ele descreveu o princípio das dores, que vai dos versículos 3 até o versículo 14 do capítulo 24 de Mateus. Jesus também, ele explicou no sermão profético acerca da grande tribulação, que vai dos versículos 15 até o versículo
28 do Evangelho de Mateus. Ele também está descrevendo que quando ele está descrevendo o princípio das dores, e ele também está descrevendo o período de grande tribulação, onde as tribulações se intensificarão na terra. E logo em seguida, a partir do versículo 29 até o versículo 31, ele está tratando como se dará a sua vinda, a sua segunda vinda. Interessante que Jesus ele está dizendo o seguinte: logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então, quando os servos do Senhor que estarão passando por um momento de intensificação com as tribulações que há de vir, logo em seguida, a Bíblia é muito clara. Haverá um cataclisma, haverá um cataclisma, haverá um sinal nos céus. O que é que vai acontecer? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Significa que haverá uma escuridão. Quando o sol perde seu brilho, automaticamente a Terra, o planeta Terra fica escuro. E não só o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho. Veja, a lua não dará a sua claridade. Sol e lua foram atingidos. E não só sol e lua, mas também as estrelas cairão do firmamento. As estrelas cairão do firmamento. E o que é que diz mais? E os poderes do céu serão abalados. Poderes do céu serão abalados. Então, haverá, quando Jesus estiver vindo, vir buscar a sua igreja, tudo isso acontecerá. Tudo isso acontecerá. Aqui está tratando do arrebatamento da igreja. E veja o que é que diz aqui o texto. Ele está falando aqui da segunda vinda. Veja, da segunda vinda. Ele veio a primeira vez em carne, morreu na cruz e foi assunto ao céu. Mas ele já estava, no sermão profético, ele já estava antecipando como se daria a vinda dele. Aí o que é que acontece? Depois desse cataclisma nos céus, o que é que vai acontecer? Diz o versículo 30. Veja, não é texto fora do contexto. Estamos seguindo a linha de raciocínio do Senhor Jesus, o que ele ensinou. Então, depois que os poderes do céu tiverem sido abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja, então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. E esse sinal do Filho do Homem, o que é que vai acontecer? Todos vão ver Jesus, em todas as nações vai ver o céu se rasgando, o poder do céu sendo abalados. Eu, certa vez, ouvi uma pregação de que o pregador estava dizendo que quando Jesus vir, o sol vai escurecer, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, desaparecerão, os poderes do céu serão abalados e haverá um brilho glorioso sem igual. Então, aí diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão. O texto é muito claro. Todos os povos da terra se lamentarão e verão, vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Veja, ele vai vir sobre as nuvens do céu como? Com poder
e muita glória. E o que é que vai acontecer? Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, com os quais eles vão reunir os seus escolhidos, veja, vão reunir os seus escolhidos, os eleitos de Deus, dos quatro ventos, de uma extremidade à outra, e levarão até a sua presença. Vamos agora pular para primeiro a Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Peço que os irmãos abram sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Veja que o que Jesus falou é aquilo que Paulo está ensinando aqui na primeira epístola, no capítulo 4, a partir do versículo 13. A partir do versículo 13. Embora nas cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses ele faz muita menção à segunda vinda de Cristo. Então vamos lá. Capítulo 4 de 1 a Tessalonicenses, a partir do versículo 13. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O que estava acontecendo aqui? Os irmãos da igreja de Tessalônica estavam contristados. Por quê? Porque eles estavam perdendo os entes queridos, à semelhança dos dias de hoje. Vocês conhecem, eu conheço famílias que perderam os seus entes queridos. Eles faleceram, morreram num período muito difícil. Tanto nesse período que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, como nos nossos dias, que não são dias fáceis. Então, os irmãos aqui de Tessalônica estavam perdendo parentes. Paulo, ele escreveu essa parte que trata da segunda vinda de Cristo para consolar os irmãos. Por isso que Paulo disse: não queremos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, com respeito aos que partiram e estão com o Senhor. Crente não morre, crente dorme. Quando o crente falece, ele apenas dorme, ele vai para a presença do Cristo. Então, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aqueles que não têm esperança, esses aí, eles podem se entristecer. Os que não têm esperança em Cristo, eles, quando perdem seus entes queridos, eles se entristecem, porque ele não tem a esperança, ele não tem Cristo. Então Paulo está consolando profundamente os irmãos de Tessalônica, dizendo o quê? Aí ele diz o seguinte: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aqui no versículo 14, né? Se nós cremos, acreditamos que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja que coisa linda. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, ele também ressuscitará os que dormem. E veja o que é que o texto diz: Deus trará em sua companhia os que dormem, em sua companhia, na companhia do Deus Todo-Poderoso. Veja que consolador. Veja o versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, Paulo dizendo, por palavra do Senhor, não era a palavra de Paulo, era a palavra do Senhor. Isto, 2 pontos, Paulo vai dizer agora: os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor,
de modo algum precederemos que dormem. Em que aspecto? Paulo vai explicar o que é o preceder os que dormem aqui. Paulo, ele está explicando, ele está fazendo ele está falando acerca da situação dos mortos em Cristo na sua segunda vinda. Qual será, ou como será a situação dos que dormem e dos que estarão vivos na vinda de Cristo? Paulo, ele está ensinando aqui, veja só. De modo algum precederemos que dormem. Porquanto o Senhor, veja, o Senhor Jesus, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, veja, Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo, aqueles que dormiram no Senhor, o que é que diz o texto? Ressuscitarão primeiro. Ou seja, Paulo está consolando aqueles irmãos de Tessalônica, dizendo o seguinte: olha, os seus parentes que morreram em Cristo Jesus, que eram cristãos, que professavam a fé no Senhor Jesus, esses aí, do mesmo modo que Jesus morreu e ressuscitou, Deus trará em sua companhia. E esses que dormiram no Senhor, na segunda vinda, quando vir buscar a sua igreja, esses que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados primeiro. Ou seja, os corpos dos crentes que foram sepultados e que virou pó, esses corpos não se perderão. Esses corpos, eles serão transformados num abrir e fechar de olhos, vai se juntar com a alma que está nos céus, pois o corpo do crente foi sepultado, a alma do cristão foi para o seio de Abraão, está lá com Deus, no altar de Deus, está na presença de Deus, na eternidade com Deus. O corpo do crente se unirá ao espírito ou à alma do crente que está nos céus, e eles receberão um novo corpo, um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E esse corpo que não sentirá mais dor, é um corpo que não terá mais condições de adoecer, é um corpo glorificado. Então, os crentes que morrem, eles terão um corpo glorificado. E eu vou mostrar isso na Bíblia, isso, tá bom? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo, ele fala acerca da ressurreição do corpo, dos corpos glorificados daqueles que partiram. Então, Paulo está dizendo o seguinte: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus está vindo e os mortos vão ser ressuscitados pela voz do arcanjo. Então Cristo vai chamar aqueles crentes que foram sepultados. Então eles ressuscitarão primeiro. Terão seus corpos ressurretos, seus corpos ressuscitados. Veja o versículo 17. Paulo está dizendo: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os que dormiram no Senhor. Paulo está sendo muito claro, veja, eu não estou aqui inventando palavras, eu apenas estou lendo e explicando o texto, está muito claro. Paulo diz: depois nós, os vivos, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, levados à presença de Cristo, juntamente com eles. Juntamente com quem? Com os que dormiram no Senhor. Entre nuvens. Então nós seremos levados à presença do Senhor entre nuvens. Para quê? Para o encontro do Senhor. Então iremos para encontrar com o Senhor Jesus.
aonde o texto diz, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Aí no versículo 18, o que é que Paulo diz? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo estava consolando os irmãos que estavam perdendo seus entes queridos. Eles pensavam que nunca mais ia ver os crentes, estão preocupados com a alma deles, para onde estavam indo, como se daria a situação dos seus entes queridos que estavam partindo. Aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá essa certeza. Vamos agora para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. O que é que diz? A partir do versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. O que é que Paulo está dizendo aqui? Não dá para ler todo o capítulo, porque o capítulo é muito grande, mas a partir do versículo 20, 1 Coríntios 15, 20, o que é que diz? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele morreu, ele ressuscitou, ele representa os que dormem. Os que dormem faz parte do seu corpo. A cabeça, Cristo é o cabeça, Cristo ressuscitou. Então, Cristo é as primícias daqueles que dormem, dos irmãos que dormem. Agora, veja o que é que diz o texto. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por Adão veio a morte, e por Cristo veio a ressurreição dos mortos. Aí, o que é que diz o texto? Quando nós vamos para... quando nós vemos aqui... Vamos ler aqui. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos em Cristo serão vivificados. Cada um, porém, por sua própria ordem. As primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Então, o que é que diz aqui? Paulo aqui, ele está tratando acerca daqueles que dormem, daqueles que estão em Cristo, daqueles que estão em Cristo. Agora, veja o que é que diz aqui, capítulo 15, a partir do versículo 50. 1 Coríntios 15, 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com corpos glorificados, com corpos incorruptíveis. Esse corpo aqui é um corpo corruptível, sujeito a pecar, sujeito a adoecer, sujeito a todas as coisas nesta vida. Mas nós, ou se nós estivermos mortos em Cristo ou vivos em Cristo, o que é que diz? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então o nosso corpo será um corpo imortal. Esse corpo mortal será revestido por um corpo imortal. De mortal passará a ser imortal. E quando esse corpo corruptível
se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, tua vitória? Onde estará a morte, o teu aguilhão? Então, a morte, ela não nos vencerá, porque Cristo venceu a morte. Então, isso é só para dizer que na vinda do Senhor, na segunda vinda de Cristo, para arrebatar a sua igreja, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, receberão corpos glorificados, incorruptíveis, e nós, se estivermos vivos na vinda do Senhor, também seremos e teremos nossos corpos transformados, corpos imortais, corpos glorificados. Meus amados irmãos, para encerrar a nossa reflexão nessa manhã, eu quero também ler com os irmãos 2 Pedro, capítulo 3, segundo Epístola de Pedro, capítulo 3. Veja aqui o que é que Pedro está falando acerca da segunda vinda de Cristo. A primeira parte eu tratei da segunda vinda e a situação daqueles que morrem no Senhor, que dormem no Senhor, e da situação daqueles que estiverem vivos. Então, os mortos vão ressuscitar primeiro e terão seus corpos unidos ao seu espírito e ressuscitarão primeiro. Os vivos também terão seus corpos transformados e se encontrarão com Cristo nos ares, aonde estarão para sempre com o Senhor. Aqui na terceiro capítulo, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, veja o que é que Pedro está dizendo. Amados, capítulo 3, de 1 em diante. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos procuro despertar com lembrança a nossa mente esclarecida. Ou a vossa mente esclarecida. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, veja só, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. O que é que esses escarnecedores, eles andarão dizendo? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, desde que meus pais morreram, vamos dizer, olha, desde o tempo que meus pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente essas pessoas esquecem de longo tempo como houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Aí veja o que é que Pedro está dizendo aqui agora. Ele concorda, ele sabe que o mundo permanece como aconteceu. Do jeito que Deus criou o mundo, ele permanece. Só que a situação do mundo mudou depois do pecado. Mas na época de Pedro já andava pessoas escarnecendo acerca da vinda de Cristo. Aí veja o que é que Pedro vai falar aqui acerca da vinda de Cristo. Aqui no versículo 7. Ora, os céus que agora existem, os céus que nós vemos agora aqui, os céus como agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados ou guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Promessa de quê? A sua promessa de vinda, da sua segunda vinda. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, não querendo que ninguém se perca,
senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, ou seja, o Senhor virá como ladrão. Por quê? Porque o ladrão, quando vem, ele não avisa. Se o ladrão vir roubar a sua casa, arrombar a sua casa, ele não avisa. O que é que diz? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os céus passarão com estrepitoso estrondo. E os elementos, veja, o que nós lemos lá em Mateus, veja, está combinando o que Paulo falou e o que Pedro está falando. Tem a ver com o que Mateus falou lá. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, serão atingidos elementos do céu e elementos da terra na segunda vinda de Cristo. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, tanto os elementos do céu como as coisas da terra serão desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento de piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Porém nós, segundo a sua própria promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Meus amados irmãos, o que Pedro está dizendo aqui é apenas fazendo respaldo ao que Cristo falou. Jesus vai vir. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E os céus se derreterão. Os elementos se desfarão. Essa terra desaparecerá e ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Mas há sinais antes da segunda vinda de Cristo, meus amados. Haverá dois sinais. Haverá dois sinais antes da segunda vinda. E Paulo, ele explica isso. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala que haverá uma grande apostasia. Haverá uma grande apostasia antes da segunda vinda de Cristo. Haverá uma apostasia. Paulo diz aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, em diante, ele fala o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, veja, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos ao que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não se mova, não mude a sua mente com facilidade. Não se desespere com facilidade, Paulo está dizendo. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Preste atenção aqui. Supondo tenha chegado o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, a segunda vinda do Senhor, não acontecerá. Veja, não acontecerá. Porque, de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então, antes da vinda do Senhor, haverá dois sinais. Uma apostasia em grande escala. O que é apostasia? É os cristãos, muitos que se diziam cristãos, abandonando a sua fé e abraçando o sistema do anticristo e recebendo a marca do anticristo. O segundo sinal que antecederá também a vinda do Senhor é o aparecimento do homem da iniquidade e o filho da perdição. Então, esses dois sinais. Jesus vai vir. Os sinais estão apontando para a vinda do Senhor. É certo que ele virá. É certo que os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro e terão seus corpos glorificados. É certo que nós, se nós estivermos vivos na segunda vinda, também, juntamente com nossos irmãos que partiram, iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Mas uma coisa é certa: devemos orar, nos preparar e vigiar
porque a vinda do Senhor está muito próxima. Esperamos nosso noivo, esperamos com paciência no Senhor. Os tempos não estão bons, os dias são maus. Os maus estão governando com a permissão de Deus. Os lockdowns estão sendo implementados e decretados em vários estados. Mas o Senhor está acima dos governos, acima dos reinos. Ele reina, Ele está governando a história. Ele virá para vir buscar cada um de nós, seu povo, e irá vir buscar a sua igreja. E naquele dia, quando Ele estiver vindo buscar a sua igreja, os sinais serão abalados, as estrelas cairão do firmamento, esse céu será enrolado como um pergaminho, e Deus aparecerá. Jesus Cristo, que é Deus, virá com seus anjos com poder e grande glória, e vai vir buscar a sua igreja, vai vir julgar o mundo com justiça e nos arrebatará a sua presença. Louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança, é a esperança no Senhor. Portanto, consolemos uns aos outros com essas palavras. Aqui minha filha, minha esposa e minhas filhas, devemos nos consolar nisso, em que Jesus vai nos buscar, que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Você, meus amados irmãos da congregação do Morro da Esperança, ficamos com essa esperança. Vocês, meus amados irmãos de outras congregações que estão aqui conosco nessa manhã, irmãos da Igreja Presbiteriana de Areias e outros irmãos que estão acompanhando esse culto pela manhã, se console, se fortaleça no Senhor, esperando a vida do Senhor. Agora nós devemos santificar a nossa vida, preparar a nossa vida, para que no dia da vinda do Senhor nós não sejamos apanhados em falta, que nós possamos estar vivendo uma vida santificada para nos encontrar com o Senhor. Pois impuros não entrarão nos céus, os feiticeiros não entrarão nos céus, os que vivem em idolatria não entrarão nos céus, os que vivem em mentira não entrarão nos céus, os que vivem vivendo uma vida completamente errada, quebrando os mandamentos, sem arrependimento, também não entrarão, se não se arrependerem, não entrarão no reino dos céus. Só entrarão no reino dos céus que nasceram de novo, os que na terra viveram com Jesus, em comunhão com Jesus, esses sim, a Bíblia diz que estarão prontos para se encontrar com o Senhor. Portanto, é tempo de preparação, é tempo de nós nos prepararmos, é tempo de nós nos arrependermos, santificarmos a nossa vida. É tempo dos desviados se voltarem. É tempo dos cristãos frios se fortalecerem no Senhor. É tempo de nós santificarmos a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos prepare para a sua vinda. Que Deus nos fortaleça a cada dia. Que Deus fortaleça a vida de cada irmão, de cada irmã que está conosco nessa manhã. Meus amados irmãos, amém para isso, amém. Que Deus abençoe. Vamos cantar o último hino? Vamos cantar o último louvor e vamos fazer a oração final. Antes disso, nós vamos, só quero avisar que hoje às 18 horas e 30 minutos, hoje, nosso segundo culto bíblico no lar, às 18 horas e 30 minutos, estejamos conosco, tá bom? Às 6 horas e 30 minutos, estejamos no segundo culto bíblico no lar. Vamos cantar ao Senhor e vamos encerrar o culto bíblico no lar pela manhã. Celebrai com júbilo ao Senhor, Amém. Todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos de Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade,
de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Meus amados irmãos, eu agradeço a presença da irmã Claudineida Amorim, a irmã Vera Lúcia, a irmã Rosângela Romão, da nossa congregação, a irmã Saúde, esposa do irmão Ribamar. Deus abençoe o irmão Ribamar, a sua filha Paula, né? E também a Pedro, a irmã Maria de Jesus, a Suzana também da nossa congregação, aos demais irmãos que estiveram aqui conosco, irmão Pedro, a todos nós, minha família que está aqui, todo mundo junto, cultuando. Agradeço por estar aqui conosco. É muito bom estarmos em comunhão, cada um no seu lar, exaltando ao Senhor, aprendendo do Senhor e se fortalecendo no Senhor. Não deixemos de orar por nossa congregação presbiteriana aqui no Morro da Esperança, pois esse culto é um culto da congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Esse culto aqui, ele é da igreja presbiteriana. Então, enquanto nós não pudermos nos reunir, congregarmos ainda no nosso prédio, vamos ficar fazendo culto online. Mas a esperança é que tudo isso passe e possamos estar juntos, reunidos, para louvar e engrandecer o Senhor. Não esqueçamos de orar pelas crianças, pelos pré-adolescentes, pelos adolescentes e jovens da nossa igreja, principalmente aqueles que estão nos visitando, estão fazendo parte da escola bíblica dominical, não é? Também não esqueçamos de orar pelo nosso discipulado, né? Alguns irmãos estão fazendo discipulado em casa, com alguns materiais que eu levei, e que os irmãos continuem fazendo seus trabalhos. Vamos receber mais materiais e em breve os irmãos vão receber algumas revistas bíblicas de escola dominical que eu vou passar para cada um dos irmãos para também estudar em casa e fazer suas tarefas, tá bom? Vamos nesse momento orar ao Senhor e encerrar o primeiro culto bíblico no lar do dia de domingo. Em breve, às 18h30, estaremos juntos de novo. Oremos. Pai eterno, Deus bendito, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um domingo na Tua presença, pelo culto bíblico no lar. Ó Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, obrigado, Pai, pelos louvores que foram exaltados a Ti, Senhor. Tu recebeste nosso culto, o culto de cada irmão que estão aqui conosco, Senhor. Pai, eu oro pela vida de cada irmão, os da nossa congregação, todos os irmãos, jovens, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, nossos amados irmãos, irmão Ribamar, a irmã Saúde, Pedro, o irmão Pedro, o jovem Pedro, a irmã Maria de Jesus, sua família, a irmã Rosângela, Suzana, sua família, a irmã Rosângela e sua família. Ó Deus, ó Pai, os irmãos, a irmã Claudineida Amorim, a irmã Vera Lúcia, a Elisama, os que estão convidados para estar conosco aqui. Ó Pai eterno, a todos os irmãos, Pai, abençoa-os, fortalece-os, derramando a Tua graça. Pai eterno, abençoa a nossa escola bíblica dominical, nosso discipulado, os trabalhos de evangelismo. Ó Deus, que Tu possa fortalecer as nossas igrejas presbiterianas aqui em Teresina e no Brasil. Te apresentamos o presidente da República e a nação brasileira, Senhor. Ó Pai eterno, intercedemos. Ó Pai, pelos desempregados também, pelos que estão enfermos, tem misericórdia deles, Pai. Fortalece a vida de cada um deles. Ó Deus, guarda nossos irmãos, protege nossos irmãos e protege para que eles não fiquem enfermos e não sejam acometidos com esse vírus. Protege, Pai. Acampa Teus anjos ao nosso redor e nos protege, nos fortalece. Nos dá um domingo santo na Tua presença. Abençoa minha esposa, minhas filhas que estão aqui comigo, cultuando aqui, ó Deus, junto com os irmãos. Em nome de Jesus, muito obrigado por mais um domingo na Tua presença e abençoa logo mais, Senhor Deus, o culto da noite. Às 18h30 estaremos todos juntos também para cultuar e exaltar o nome do Senhor Jesus. É em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, Deus vos abençoe, Deus derrame da sua graça,
Bom domingo para os irmãos e até às 18h30, em nome de Jesus. Amém.